Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós paramos no 32, não foi? Então vamos ao 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Quem era esse Alexandre? Há muita dúvida com respeito à identidade dele. Alguns o associam àquele Alexandre que naufragou na fé. E pode ser, eu gosto dessa possibilidade, né? Ele pode ser um judeu recentemente convertido, ou pode ser alguém que ainda não se converteu, mas que no futuro vai se converter. Há muitas possibilidades para ele, né? E o que nós percebemos nesse versículo é que eles queriam alguém para poder culpar, uma multidão que está ali gritando por justiça, querendo pessoas para culpar, pessoas para condenar ou fazer justiça. Então eles acharam ali Alexandre. Ele é colocado logo no meio ali do teatro, lembrando que é uma multidão muito grande de pessoas que estão num teatro aberto. Como a Flávia comentou, era um lugar para cerca de 20 mil pessoas. E como a cidade toda estava alvoroçada, é provável que tinham mais de 20 mil pessoas. Você imagina uma turma dessa querendo alguém para culpar, querendo alguém para fazer justiça, né? E aí no 34 fala: mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Por que eles começam novamente a gritar essa frase aqui, essa exaltação a Diana? Porque os judeus já eram conhecidos como pessoas que não tinham ídolos, não é? Que eles adoravam um único Deus. Então, na cidade ficava claro, pelo menos é assim que eu entendo, ficava claro para aquela multidão que os judeus não adoravam Diana, né? Eles eram um povo que tinha lá a sua religião, a sua sinagoga, a sua forma de culto, e a Diana não era a representação da fé dos judeus. Então, quando eles percebem que Alexandre é um judeu, eles começam a exaltar a Diana para fazer eu penso assim, que era uma forma de fazer como que a glória dela, a suposta glória, claro, de Diana, chegasse a todos os povos. Tipo assim, vocês são judeus, mas vocês não conhecem Diana. Vamos gritar bem forte para fazer com que essa nossa fé indiana ultrapasse a sua fé no seu Deus, né? Porque o diabo sempre tenta abafar as coisas de Deus. Nós lutamos para que haja um avivamento na obra de Deus, mas nós sabemos que, paralelo a isso, o diabo tem feito um avivamento nas obras dele no mundo. Não sei se vocês percebem isso, né? Coisas que são diabólicas e que antes eram ocultas, não ficavam tão às claras antigamente, né? A gente nem precisa nomear, só da gente pensar na sociedade hoje, você já sabe do que eu estou a falar. Mas práticas que eram ocultas, hoje são balizadas como coisas normais da sociedade. E o diabo criou um avivamento tão grande que essas práticas são idolatradas. Elas são validadas com aplausos nas redes sociais, até leis que Satanás trabalha de uma forma tão sagaz que ele vai tocando em pontos da sociedade para tornar aquilo que antes era uma vergonha num motivo de glória. Assim nós temos várias coisas. Nós temos desde o comportamento até a roupa, as marcas no corpo, a forma de comer, o que assistir, né? Como se relacionar. Tudo isso hoje passa por um avivamento diabólico para que as pessoas tenham aquele tipo de prática como o seu ídolo.
Aí nós pensamos assim, mas só os incrédulos, só os adoradores do diabo respeitam os seus ídolos, cultuam os seus ídolos, gritam 2 horas loucamente para Diana. Mas quem dera que fossem só os que não conhecem a palavra de Deus. No fundo, todos nós gritamos por alguma coisa. No fundo, todos os homens carregam algum ídolo e precisam se deparar com o primeiro mandamento. Quando Deus deu o decálogo, a lei para Moisés, a lei para chegar até o seu povo, e no primeiro mandamento ele colocou: não terás outros deuses diante de mim, não te curvarás diante dele, porque o homem, a partir da queda do Éden, se tornou um idólatra por natureza. Por isso que esse é o primeiro mandamento. Nós precisamos desse mandamento, dessa consciência todos os dias, a cada momento. Porque senão nós vamos nos curvar diante de algum Deus. O nosso coração está sempre em busca de alguma Diana para adorar, né? Essa aqui, eu até coloquei alguns pontos aqui da Diana e Jesus. Porque nós fomos criados para gritar por Jesus, por toda a nossa vida, para adorá-lo. Mas com a queda houve uma deformação na nossa forma de adorar. O coração foi feito para adorar e para adorar a Deus. Mas no Éden isso foi quebrado e o homem se distanciou de Deus. Isso afetou a forma como ele vê as coisas, a forma como ele se relaciona com as pessoas, a forma como ele se relaciona com Deus. Afetou toda a nossa forma de ser, afetou a nossa estrutura como ser humano. E por mais que nós hoje conheçamos a palavra, tenhamos nascido de Deus, nós temos o Espírito Santo, mas há uma parte de nós que remete a Adão. Há uma natureza que mora ainda dentro de nós, e eu insisto em bater nessa tecla, porque nós não estamos 100%, nós não somos 100% seres espirituais. Isso está tão claro para cada uma de nós, não é? Isso está claro. Basta nós olharmos para o nosso dia ontem. O que nós fizemos, em que nós desagradamos a Deus, isso revela que nós não somos 100% espirituais. Há uma natureza humana morando dentro de nós que nos leva ao pecado, que tem inclinações carnais. E aí eu fiz esse paralelo, né? Nós deveríamos gritar por Jesus, mas o homem carnal vai gritar por Diana. E Diana é quem? Vamos fazer aqui uma relação. Diana era a divindade, ou suposta divindade dos Efésios, né? Mas Jesus é o Deus verdadeiro, a única divindade que Deus quer que o homem realmente reconheça, né? Diana foi feito ídolo. Diana, eu coloquei aqui, é uma deusa fabricada. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus é o criador de todo o universo. Diana é uma criatura feita a partir de um homem degenerado, de um homem caído, de um homem mau, de um homem que vai ter sempre inclinação para a maldade, né? Jesus é a palavra de Deus encarnada, a palavra que apareceu para os homens. Diana não tinha como aparecer, Diana veio de um bloco de mármore, né? A Diana que o Demétrios tanto defende e leva o povo a essa revolta, vinha a partir de um metal, ou de um pedaço de madeira, de qualquer material criado por Deus e que os homens tomavam para fabricar o seu ídolo. Então, se Jesus se encarnou através do Espírito Santo e apareceu para os homens, qualquer ídolo para aparecer precisa das mãos humanas, né? E Jesus não precisou de mãos humanas, o Espírito Santo que deu um corpo para ele. Imagina, Deus
criou um corpo para Jesus. No caso dos templos, Diana, para ter um templo, foi preciso que os homens o construíssem, o erguessem, criassem um projeto, né? O Senhor Jesus tem um santuário. O seu santuário fala que nem os céus dos céus, todo o universo, por maior que seja, é capaz de conter só a glória dele. Imagina, não é ele, é a glória que ele tem. Olha o tamanho dele. Esse universo que os homens chamam de infinito, mas que não é finito, tem uma medida, tem um tamanho. Ele é imenso, mas ele não compõe ele não comporta, melhor dizendo, nem a glória de Deus, quanto mais ele em pessoa, né? Mas ele faz, em contraposição ao templo de Diana, que era suntuoso, com centenas de colunas de mármore, Deus faz do coração humano, da alma humana, o seu verdadeiro santuário. Ou seja, ele não escolhe esse universo tão grande, porque não pode abrigá-lo, mas ele escolhe a alma. E aí nós entendemos um pouquinho, dá uma noção do tamanho da alma humana. Ou seja, ela é maior do que todo esse universo que os nossos olhos veem e o que também nós não vemos, porque maior é o que nós não vemos do que o que nós vemos, não é? Então a alma é algo tão grande, tão infinitamente grande, que ela pode abrigar Deus, né? Então olha a diferença do santuário de Diana e do santuário de Deus. Vamos falar dos adoradores de Diana. Nós não escutamos falar hoje que haja pessoas que adorem a Diana. Eu não conheço cultos que são dados ainda a Diana, porque passou. Se naquele tempo ela tinha, talvez, milhares ou milhões, alguns milhões de adoradores, hoje ela já não tem mais nenhum. E quais são os adoradores? Quantos são os adoradores do Senhor Jesus? Ele continua tendo os seus adoradores, porque eles não morrem, mesmo aqueles que partiram continuam a ser seus adoradores, e ele vai continuar ganhando adoradores por toda, né? Enquanto o mundo existir, Jesus continua ganhando servos, seguidores, irmãos. Imagina isso. Então, há um limite nos adoradores de Diana e nos adoradores de Jesus. E a devoção? Esses adoradores de Diana estavam dispostos a caminhar para o anfiteatro, a estar ali, a gritar por Diana por um período de tempo, mas os adoradores de Jesus são capazes de morrer por ele. Os adoradores de Jesus dão a vida por ele, se entregam a ele, renunciam os seus sonhos, os seus projetos de vida, renunciam benefícios, renunciam prazeres, renunciam amizades. São capazes de, se for preciso, negar até pai e mãe por amor a Jesus. Olha o tamanho da devoção. Então, a devoção que se dá a Jesus não pode se comparar com a devoção que se dá a Diana, não é? Olha como ela é maior. A fama de Diana precisa ser defendida. Os homens precisam defender Diana, porque ela não pode se defender sozinha, né? E numa certa altura, eu me lembrei, para ilustrar isso que eu vou falar agora, eu me lembrei de quando falaram sobre o barulho que os discípulos de Jesus estavam fazendo lá em Jerusalém, e o Senhor Jesus disse que eram os discípulos, seus adoradores, as pessoas que estavam ali, as crianças, e ele falou, mas se eles se calarem, as pedras vão clamar. Então, olha isso, né? Se Diana precisava de Demétrio e do sindicato dos artesãos, toda a criação fala em favor do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso.
E quando você pensa numa criação que fala, ontem eu até estava meditando sobre isso, né? Deixa os lírios pregar para você. O Senhor Jesus mandou, ele ordenou que nós olhássemos para os lírios. Ele mandou que você olhasse para as plantas, em outras palavras. Ele, quando cita pardais, ele quer que a gente olhe para os pássaros. Quando ele fala do céu, ele quer que nós venhamos olhar para o céu. Ele quer que a gente olhe para todas as obras que ele fez, porque todas essas obras falam. Todas elas clamam de alguma forma, todas elas ensinam. Muitas vezes nós não fazemos tempo para olhar para certas coisas, né? Para ir no zoológico, por exemplo, olhar o pescoço da girafa, aquele pescoço comprido. Mas Jesus fez daquela forma por algum motivo. Quando Deus fala sobre a sua criação com Jó, ele fala com uma alegria imensa. Você já viu, Jó, o hipopótamo? Você já viu os cavalos? Você já viu como o vento vem? Como a neve começa? Como são as colunas que sustentam o universo, a Terra? Deus fala de coisas assim que a gente nunca parou para admirar. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando a gente estava estudando Jó, lá em Brasília isso, e eu e o Domingos nós fomos lá no zoológico para reparar alguns animais, porque a gente tem que ver. Deus é aquele criador que fez tudo de uma forma didática, porque ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele fez o grão de mostarda pequeno porque ele quer te ensinar que ainda que a sua fé seja tão pequena como esse grãozinho de mostarda, você pode alcançar grandes coisas de Deus. Ele fez a amendoeira florescer como a primeira árvore que floresce na primavera porque ele quer falar alguma coisa. Tudo tem um porquê. Ele não usa os exemplos. Eu vou pegar esse exemplo aqui para ensinar as pessoas. Não, quando ele criou, ele já criou sabendo que aquilo seria usado para as pessoas. Imagina isso. Ele já criou de caso pensado, sabe? De propósito, porque nós precisamos entender Deus a partir de um princípio. Tudo que ele faz com propósito. Ele se move por propósito. Nada é por acaso. Nada, nada. Então você imagina, se na natureza ele não fez nada por acaso, imagina na nossa vida, né? Nada é um acidente. Então quando o Senhor Jesus fala, as próprias pedras podem clamar e falar de Deus. Os céus falam o tempo todo sobre ele. Ainda que uma pessoa falasse assim, não, mas eu nunca ouvi falar na eternidade. Uma pessoa fala, mas eu nunca ouvi falar sobre Deus. Impossível, impossível. Você ouviu de todas as formas. O pão que você comeu em algum momento na sua vida falou sobre Deus. Esse alimento tão bom, tão gostoso, fala sobre Deus. Ele criou o pão justamente para falar sobre ele. Que ele é o alimento perfeito. Que ele é esse alimento que sustenta. É claro, nós não estamos falando de um trigo hoje geneticamente modificado, que faz mal, né? Mas o sol, as estrelas. Imagina se as estrelas aparecessem no céu a cada 100 anos. O mundo inteiro iria parar para admirar um céu estrelado. Mas como as estrelas estão ali todas as noites, as pessoas não dão valor. Mas um dia essas estrelas irão testemunhar. Imagina, o céu, as estrelas, os animais, todos são testemunhas de que Deus existe, que há um Criador, que você não se curvou diante desse Criador porque você é rebelde, inconsequente, você é desobediente, espontaneamente, por escolha. Imagina isso. Então, Diana não pode se defender, Diana não pode falar. Nenhum ídolo vai conseguir falar e se defender e mostrar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, só Deus pode fazer isso, né? Deus fala através do peso do elefante. Eu fiz o elefante pesado porque eu quis que ele pesasse,
500 quilos, 1000 quilos, sei lá, porque eu quero que vocês aprendam com a força do elefante. Né? Ele faz isso, só ele faz isso. Né? Então, todas as vezes, a vida nesse mundo pode se tornar muito mais sábia se nós olharmos tudo com esses olhos. Eu posso aprender através do pássaro, que não tem ninguém para alimentá-lo. Ele simplesmente voa, ele está aí, ele está voando, mas ele não morre, ele é sustentado por Deus. Como ele atravessa oceanos. Através do pombo correio, ele sai de um país e ele viaja para outro país e leva a mensagem. Como que ele se orienta? Ele não tem GPS. Como? Hã? Como um fazão consegue ter tanta beleza? Como a águia consegue voar daquele jeito? Então, tudo prega. Diana precisa de pessoas loucas gritando por ela, mas Deus não precisa. Tudo fala por ele, né? Mas agora vamos falar da idolatria que há no ser humano e da forma como nós interpretamos a vida, né? Por que a gente não consegue ver tudo isso na natureza? Por que nós não conseguimos ver a beleza de Deus no casamento, nos relacionamentos, nas amizades, a beleza de Deus numa criança, na vida que se forma no ventre? Por que a gente não consegue ver? Nós passamos por uma mulher grávida e de repente a gente não consegue entender ou ver a beleza que tem ali. Dentro daquela barriga está se formando uma vida que vai viver eternamente. Imagina, tem uma criação dentro daquela pessoa. Né? E às vezes a gente não consegue perceber isso. Por que nós não conseguimos, de repente, admirar um pôr do sol? Se é uma coisa extraordinária, um pôr do sol é uma tela fantástica. Se hoje eu chegasse aqui com uma tela vamos pensar, de Monet, por exemplo, ou de Picasso, ou de Van Gogh, os grandes mestres da pintura, e eu falasse, olha, gente, isso aqui foi Van Gogh que pintou. Todas iriam correr e tentar ver um pouquinho, porque é isso que as pessoas do mundo inteiro fazem quando vão no Louvre, quando vão no Museu de Van Gogh, lá na Holanda. Né? Elas pagam caro, elas viajam quilômetros para chegar perto de uma obra e olhar. Né? E às vezes, aquela obra, dependendo da ótica da pessoa que vai ver, aquela obra pode ser bonita ou pode ser feia, porque é a interpretação de cada um. Né? Às vezes tem um rabisco que alguém fez que vale milhões, e que você olha aquele rabisco e você fala, sério, eu faço isso? Mas o seu rabisco não vale nada, mas o rabisco daquela pessoa vale milhões. Mas por quê? Porque é o rabisco daquela pessoa, não é o seu rabisco. O seu rabisco pode ser até melhor, mas é o seu rabisco, então não vale. Mas o rabisco dela vale, né? E as pessoas podem comprar aquilo e colocar num local e vai ter uma visitação, uma peregrinação para ver aquela dita obra de arte, né? Que pode ser questionável, que a arte para mim pode não ser arte para você. Né? Vamos pensar assim. Mas uma obra de Deus, se as pessoas viajam tanto para ver uma obra de Van Gogh, entrar na casa que Van Gogh morou, nós temos obras de Deus que estão aí diante de nós. Essas obras estão diante de nós. Imagina, quando você pega uma flor, quando você está diante de um lírio, diante de uma orquídea, você está diante de uma obra muito maior do que a de Van Gogh. É isso que eu estou querendo chegar, né? Nesse ponto aí. Quando você está diante de uma rosa, é algo muito mais valioso do que uma obra de Monet. Monet pintou flores, pintou jardins, mas que são retratos de uma obra de um autor muito maior. Ele sim cria uma rosa, nós não conseguimos criar. Mas as pessoas dão mais valor à obra de Monet do que uma flor propriamente. Você pega uma flor, ela vale quanto? €1. Você pega um quadro de Monet,
que ele pintou a flor. Vale quanto? Você entendeu? Como em Adão a nossa visão se distorceu completamente? O nosso valor, a nossa compreensão dos fatos, o que é realmente importante, as coisas mudaram de lugar. Nós valorizamos a criatura, nós valorizamos o subproduto da criação, porque por mais valiosa que seja uma obra de um grande artista, ela é uma subcriação, né? Ela é uma criação da criação. Imagina isso. E isso tem mais valor monetário e valor de admiração do que qualquer coisa nesse mundo, né? Que está diante de nós gritando. Ali, olha, aqui, você pega a água. A água é a bebida mais preciosa que sustenta a nossa vida nesse mundo. Os cientistas estão tentando fabricar água há centenas de anos. Quando você pega a fórmula da água, a fórmula nos humilha. H2O. E como é que eles não conseguem criar? Mas você compra uma garrafinha d'água, €1. E você vai ver certas bebidas, tem vinhos que valem quanto? Fortunas. Você pode viver sem o vinho, mas você pode ficar sem a água? Você está vendo como as coisas mudam? Então, o que eu quero dizer? Nós, se não vigiarmos, o nosso coração toma caminhos que a nossa visão de mundo, interpretação de coisas e de pessoas e de relacionamentos, de fatos da vida, vai sendo alterado. E aí nós começamos a cultuar Diana sem perceber. Nós criamos ídolos e esses ídolos muitas vezes aparecem para fora, como o caso de Diana. Diana apareceu, estava visível a idolatria daqueles homens, mas os ídolos dos cristãos, eles estão do lado de dentro. Eles só aparecem do lado de fora quando alguma coisa ameaça. Quando alguém critica o seu ídolo, quando alguém toca na sua idolatria, aí você vai gritar. Mas enquanto essa idolatria não foi descoberta ou essa idolatria não está sendo ameaçada, ela fica oculta dentro do coração. Ela está ali, está bem guardada, bem escondida, né? Ela não fica tão visível para ser combatida, porque se ela estivesse visível, as pessoas se tornariam reprovadas dentro da igreja. E como a reputação é um ídolo, que quase 100% de nós temos. E nós temos que todos os dias tirar esse ídolo, sabe? Arrancar o ídolo da reputação. Porque nós vamos sempre querer um jeito de cuidar da nossa imagem, de cuidar da forma como as pessoas, de controlar o que as pessoas pensam sobre nós. Todas as vezes que nós queremos criar na mente do outro uma narrativa ao nosso respeito, nós estamos tendo um ídolo. Se eu quero parecer mais inteligente para você, eu quero que você pense, olha como ela sabe a Bíblia. É um ídolo que eu estou cultivando dentro de mim. Se eu quero que você pense, como ela é importante na obra, como ela é respeitada, isso é um ídolo que eu tenho. E o ídolo exige altar. Todo ídolo exige altar. Todas as vezes que alguém estava a cultuar, você vê isso na Bíblia, alguma coisa que não era Deus, só Deus merece adoração. Mas depois da queda, o homem adora pau, pedra, o homem adora comida, o homem adora filho, o homem adora mulher, o homem adora roupa, adora diversão, adora sono, adora exercício, né? Adora... As pessoas perderam o senso do que adorar, né? E elas adoram qualquer coisa. Muitos adoram a informática, muitos adoram a internet. A internet hoje
As pessoas não conseguem viver sem internet. Dá fobia se ficar sem o telefone. O smartphone se tornou um ídolo. Né? As férias, as viagens se tornaram ídolos. Ter a roupa da última moda se tornou um ídolo. Comer de forma requintada se tornou um ídolo. E todo ídolo vai exigir um altar, vai exigir que você alimente o poste-ídolo, né? Você vai precisar alimentar aquilo. Então, quando nós partimos do princípio que todos nós criamos ídolos, nós temos uma consciência maior de olhar para o nosso coração e não pensar que só as pessoas gritam por Diana. Só aquele povo insensato gritava por Diana. De repente, nós estamos também nessas 2 horas loucas gritando por alguma coisa. Muitas coisas nós temos na nossa vida que nos dão prazer, que são uma fonte de idolatria. Que nós, quando pensamos em ficar sem aquilo, isso nos machuca profundamente, isso nos fere. E quando você pensa assim em algo que desagrada a Deus, isso desagrada a Deus, não te fere tanto. Deus se entristece com isso, mas não te fere tanto. Ficar sem orar é algo terrível, mas aquilo não te incomoda tanto. Mas ficar, por exemplo, sem um poder aquisitivo para poder comprar isso, comprar aquilo outro, ou ter a liderança de alguma coisa e poder dominar as pessoas, porque foi exatamente isso que Caim fez. Quando Caim pecou, e Deus não o matou, mas colocou uma marca em Caim, né? E falou que ele seria um fugitivo na terra, mas Deus iria protegê-lo. Para afrontar a Deus, a primeira coisa que Caim fez foi construir cidades. A cidade veio justamente de uma afronta de Caim a Deus. Mas eu posso fazer alguma coisa, né? Então, é como se o nosso coração, quando tem um ídolo, é como se nós estivéssemos construindo uma Babel. E aí a gente fica lá, em torno da Babel. Nós queremos adoração para Babel, né? E aí você pode entender os extremos. Algumas pessoas não veem o corpo como uma bênção de Deus e não vão fazer nenhum exercício para manter esse corpo bem cuidado, porque elas amam a ociosidade. Elas querem ficar sentadas, elas não querem fazer nada, elas não querem se mexer, porque no fundo há uma preguiça. A preguiça é um ídolo que está ali. Ela não quer se movimentar. Mas existe um outro extremo. Outras pessoas que vão fazer o quê? Elas vão idolatrar o corpo e elas vão querer se exercitar, e se exercitar, e se exercitar. E o exercício que era para ser uma fonte de manutenção da saúde se torna um ídolo, porque elas vão fazer do exercício algo vital. Eu não consigo viver sem me exercitar. Eu preciso do ginásio, eu preciso da caminhada, eu preciso. Olha os dois extremos. Todas as 2 pessoas têm um ídolo. Todas as 2 têm. Olha como é difícil andar na moderação, andar com o coração limpo de um ídolo. Coração limpo, gente, não é só limpo da mágoa, não. Há muitas coisas que ocupam o nosso coração e sujam. Há algumas pessoas que não vão querer saber a respeito de nada para manter o seu corpo. Elas não vão querer saber sobre alimentos que fazem mal, elas não vão querer saber sobre vitamina, sobre o sol, elas não vão querer saber sobre consultas médicas. Elas não querem saber. E elas descuidam do corpo, né? Que é um tipo de pecado. E há outras que vão fazer o quê? Vão fazer do corpo um ídolo, porque elas só querem tomar suplementos. Elas vão gastar todo o seu dinheiro em vitaminas. Elas vão querer só ler sobre isso, elas vão querer falar com as pessoas só sobre isso, a conversa delas é só sobre saúde, ninguém aguenta ficar perto, não é? Porque elas só vão falar sobre médicos, elas vão ficar procurando qual o melhor médico, qual o melhor tratamento, para manter a vida, para ficar mais jovem, né?
É um problema, é um ídolo. É um ídolo. A juventude é um outro ídolo. O que você faz para manter a sua juventude? Se tem, por um lado, pessoas que arrebentam com o corpo, que não se importam com o corpo, elas têm 22 anos, 23 anos, têm toda a força, toda a disposição, energia, mas elas acabam com essa energia com coisas desnecessárias, fúteis. Outras pessoas que estão já no entardecer da vida, elas vão tentar manter aquela juventude a todo custo. O que elas são capazes de fazer para parecer jovens? Olha aí as aberrações que a gente tem. O que as pessoas são capazes de fazer? Elas são capazes de colocar toxina. Toxina é uma coisa ruim. Quando fala em toxina, é ruim. Mas elas são capazes de encher o rosto de toxina. Porque elas querem se parecer jovens. Elas não vão aceitar um fiozinho de cabelo branco. Elas vão correr para cobrir todos os cabelos brancos. Não, se as pessoas verem que eu tenho cabelos brancos. Elas vão colocar roupas para se parecerem mais jovens. Elas vão fazer de tudo. Por quê? O Deus delas é a juventude. E essa juventude, essa busca pela juventude vai exigir um altar. E elas vão ter que o poste ídolo da juventude. Se o Deus delas, se há uma idolatria do trabalho, elas vão trabalhar até se cansarem, até irem para o burnout, até irem para uma fadiga crônica, porque elas precisam saciar aquele Deus do trabalho. Elas vão ter que trabalhar. Mas aí elas vão falar, não, mas eu estou trabalhando para Deus. Eu trabalho na igreja. Mas você não está trabalhando para Deus. Parece que é para Deus, mas no fundo, é para o seu ídolo trabalho. É para que você se sinta bem, é para que você se sinta valorizado, para que você tenha reputação diante das pessoas. Até o cuidado com o marido. Há uma forma santa de cuidar do marido e há uma forma idólatra de cuidar do marido. Eu vou cuidar do meu marido, porque eu não posso perder o meu marido é tudo para mim. Se eu perder o meu marido. Então, quando passa esse pensamento, e se eu perder o meu marido? Como seria a minha vida? Nós precisamos nos autoavaliar, porque todas nós podemos perder a nossa saúde, a nossa beleza. A nossa beleza não é nós podemos, nós vamos perder, né? Quando vem a ameaça de perder, os ídolos se revelam. Os ídolos se revelam. Se o marido adoece, e se você idolatra o seu marido, mas aquele ídolo vai gritar dentro de você. Não vai ser aquela dor, porque tem uma dor que é normal. Você está perdendo uma pessoa que você ama. Mas o seu mundo não acabou, o seu chão não saiu debaixo dos seus pés. O seu tudo é Deus, você pode viver sem o seu marido. Quando você pensa que o seu corpo... Para e faz agora o exercício. Nós não sabemos como a nossa vida vai terminar nesse mundo. Não sabemos. Pode ser através de um acidente, pode ser através de uma doença, pode ser através de uma morte repentina. Todo mundo gostaria que fosse como um passarinho, mas nós não sabemos. Nós podemos passar os nossos últimos dias de vida no leito de uma UTI. Há um corte, há um acidente, há tudo. Mas quando você pensa nisso, o que você sente? Medo, pavor? Não, está amarrado, nunca isso. Gente, nós não podemos ser crianças. Quando Davi orou e falou, Senhor, mostra-me o meu fim. Ele não estava dizendo como é que eu vou morrer, mas me lembra isso todos os momentos, todas as horas. Eu quero perceber o quanto eu sou frágil, quão finito eu sou, o quanto a minha vida é nada, como Moisés orou lá no Salmo 90. A nossa vida é como a erva que nasce de manhã, floresce, meio-dia murchou. Mas quando nós estamos com 30 anos, nós não percebemos isso. E nós idolatramos a nossa força.
o nosso vigor, a nossa memória. Mas aí quando a memória começa a faltar, quando você já não lembra de coisas tão importantes, quando você não consegue dormir, de repente, por causa das taxas hormonais, quando o joelho já não é bom mais, você já não consegue mais levantar os pesos que você levantava. Aí você começa a pensar, realmente, esse corpo vai definhar, não é? E todos os dias, depois dos 50, todos os dias, nós entendemos isso. O nosso corpo, o nosso tabernáculo vai se desfazer. Ele vai ser desmontado um dia. E tudo bem. E tudo bem. Como Paulo não foi à Espanha, e tudo bem. Paulo não chegou livre em Roma para pregar, e tudo bem. Paulo morreu numa guilhotina, e tudo bem. E aí? Então, nós construímos narrativas para justificar os nossos ídolos, para esconder os nossos ídolos. Nós queremos, como Raquel, esconder os ídolos debaixo da nossa saia, sabe? Lá bem debaixo, para que ninguém veja. Mas eles estão lá. O filho é um ídolo. Aí quando acontece alguma coisa com o filho, a mãe fica arrasada, a mãe adoece, se desespera. Porque lá no fundo, estava aquela filhinha, aquele filhinho. Né? Então, saúde, comida, amigos, filhos, reputação, os exercícios, a casa, as vitaminas, o perfil das redes sociais, seus seguidores, 5 mil, 1.000, 3 mil. O que você faz para manter seus seguidores? Você não está com vontade de postar, mas você vai lá e tem que publicar mesmo assim? Porque eu tenho, olha o post-ídolo. Exige um altar, tem que adorar, tem que sacrificar naquele altar. Quais os sacrifícios? Para quem nós sacrificamos? Quais os sacrifícios nós fazemos e para quem nós temos sacrificado? Se ao ouvir uma crítica, aquela crítica, incomoda, a gente fica revoltado contra aquela pessoa, provavelmente aquela pessoa criticou o seu ídolo. Ela tocou no seu ídolo. Se o marido falar da quantidade de sapatos e aquilo te incomodar, provavelmente os sapatos estão ocupando o seu coração. Tá ali, sabe? Tem alguma coisa. Tá ali. Eu gosto muito do Salmo 115, especialmente do versículo 8, que fala assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Porque é fundamental conhecer os ídolos que nós adoramos, porque nós vamos nos tornar iguais a eles, exatamente iguais. Deus está falando aqui. O homem se torna igual ao que ele adora. Se adora o dinheiro, se adora a conta bancária, se adora o apartamento, se adora o carro, vai se tornar igual a Mamon. Igualzinho a Mamon. Se adora a comida, se adora a bebida, vai se tornar igual a Baca. Se adora relacionamento, se adora o sexo, se adora a pornografia, vai se tornar igual ao ídolo, aos demônios que promovem isso. Quando Israel adorou o bezerro de ouro, eles não estavam falando assim, o nosso Deus agora é esse bezerro, não. Esse bezerro nos lembra esse Deus que está lá no alto falando com Moisés. Eles não colocaram o bezerro no lugar de Deus, eles queriam alguma coisa para conectá-los a Deus. É diferente, é exatamente como muitas vezes nós fazemos. Nós queremos nos conectar com Deus através de pessoas, nós queremos nos conectar através da religião, nós queremos nos conectar através da reunião, nós queremos nos conectar através da meditação, nós queremos nos conectar, nós queremos algo entre nós e Deus, quando não pode haver nada. Israel se tornou parecido com aquilo que eles adoraram, que era o bezerro, se tornou gado, muitas vezes manipulado pelos seus próprios ídolos, porque o homem se torna semelhante àquilo que ele adora. Por isso que nós precisamos limpar, vasculhar o nosso coração e limpar os nossos corações. Né? E nós vamos dominar a partir dos nossos ídolos.
Aí o 35 fala: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da deusa, da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Claro, a cidade e aquele povo tinha que guardar Diana, não queria perder, porque nós não queremos perder os nossos ídolos. Primeiro você vai ter dificuldade em identificar os seus ídolos. E vamos partir do princípio: todas nós temos algo para tirar do coração. Mas esse passo é difícil de descobrir, mas tirar é mais difícil. Por quê? Porque nós queremos guardar, como os efésios queriam guardar Diana, não quer perder de jeito nenhum, né? Até que aparece esse escrivão da cidade aqui, que vai promover um pouquinho do raciocínio. É tipo do alto secretário da cidade, né? Ele vai falar: ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós aplaqueis e nada façais temerariamente. Aquele homem estava chamando aquelas pessoas de volta para a realidade, porque quando o nosso ídolo corre perigo, quando o nosso ídolo é ameaçado, quando a idolatria que está guardada lá dentro é ameaçada, nós ficamos irados. Nós começamos a falar mal das pessoas que estão ameaçando o nosso ídolo. Nós ficamos com raiva dessas pessoas. Eles não ficaram com raiva de Paulo? Paulo está ameaçando a nossa idolatria. Vamos matar Paulo. Se alguém tocar, se alguém triscar o dedo no seu ídolo, você vai ficar muito chateado. E você vai fazer juízos temerários. Gente, depois do pecado, nós nunca veremos as coisas como Deus realmente vê. As pessoas podem olhar, essa câmera está diante de nós aqui. Ela é uma única câmera. Ela é um equipamento. Todas as pessoas estão olhando e vendo a mesma coisa. Mas se eu pedir para cada uma de vocês escreverem, cada uma vai falar de uma forma. E se uma coisa física simples pode trazer diversas interpretações, imagina factos. Então a realidade que eu penso que é realidade é só a minha realidade, não é a realidade de Deus. O que você acha sobre uma pessoa é só o que você acha sobre essa pessoa, não é o que Deus acha. A forma como nós vemos e como nós julgamos é contaminada pelo pecado, pela natureza humana. Então, muito cuidado com isso. E vai ser ainda mais deturpada se for ali tocada numa idolatria em algo que eu prezo, que eu quero muito. Então, vai ter ira, vai ter juízo temerário, né? E o 37 fala: porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, ou seja, tem lugar certo para vocês exigirem justiça. Aquele homem está falando assim: olha, Paulo, Silas, Timóteo, Gaio, Aristarco, todos aqueles que estavam com Paulo, olha, nenhum desses homens cometeram pecado nenhum. Eles não cometeram. Não há iniquidade. Mas todas aquelas milhares de pessoas não viam isso. Porque quando nós estamos com os olhos contaminados por alguma idolatria, nós vamos enxergar a partir daquela idolatria. E dificilmente alguém vai conseguir nos convencer do contrário, né? Então, por que há tanta discórdia entre os homens? Por que há discórdia até entre pastores, esposas, obreiros? Por quê? Porque nós vamos sempre querer defender a realidade que nós acreditamos ser verdade. Nós vamos lutar e brigar para defender essa realidade. Quando, na verdade, nós podemos estar brigando por uma coisa que não tem nada a ver. Foi como esse homem defendeu. Eles não são sacrílegos.
Eles não são impostores, eles não pecaram, eles não infringiram a lei. Né? Nós brigamos por coisas pequenas, quanto mais por coisas grandes, né? E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. Então, se você acha que está sendo injustiçado de alguma forma, eu estou fazendo um paralelo com o acontecimento daqueles dias com Diana, com a nossa vida de hoje. Né? Então, se alguma coisa na nossa vida nós achamos que é injusto, vamos procurar o tribunal, o único tribunal que pode legislar essa causa? Quem pode legislar a nossa causa? É Deus. Aqui, o único que podia legislar a causa ali, em questão, era Roma. Porque Roma tinha um imperador, existia uma lei. Então, se vocês acham que estão sendo injustiçados, procure o tribunal romano. Aliás, aí o 40 é forte. Aliás, nós estamos correndo perigo de sermos acusados de sedição. Isso que vocês estão fazendo aqui é tão ruim, é tão errado, que pode levar a gente a ter um problema sério com Roma, porque Roma preza pela tranquilidade. E se Roma entender que esse tumulto aqui vai atrapalhá-los de alguma forma, faz o império correr perigo, o mal pode vir sobre nós. E com isso, todas aquelas pessoas se dissiparam. Ele acabou com aquele problema. Mas aí vamos fechar aqui para a gente, se é que é possível terminar um assunto desse, né? Mas quando nós achamos que estamos sendo injustiçados de alguma forma, quando nós estamos defendendo muito nosso posicionamento, a nossa questão, provavelmente nós fomos feridos na nossa idolatria. E a única forma de nós enxergarmos isso é de chegar diante de Deus e de pedir para Ele abrir os nossos olhos, nos fazer ter olhos bons. Olhos bons. Os olhos maus não vão enxergar a idolatria. Os olhos maus vão olhar e vão ver que, sabe, com as pessoas tudo está errado, mas com a gente tudo está certo. Esses são os olhos maus. Olhos maus não é só num sentido, não. Coloca em vários sentidos, e um dos sentidos é esse. Olhos maus é aquela pessoa que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, não consegue se ver. É aquela pessoa que talvez até buscou as lentes de Deus, mas ela sujou essas lentes. E as lentes sujas você não vai conseguir enxergar nada. Né? Então, talvez nós estamos também formando uma assembleia e uma assembleia pecaminosa para defender a nossa carne, os nossos interesses, para defender os nossos ídolos. Nós estamos brigando por alguma coisa que não é defensável. Quando você briga pelos seus ídolos, você é indefensável. O Espírito Santo não pode te defender. Ele não pode te justificar. Né? Eu vou terminar.